Mateus capítulo 20, versículo 20. Posso ler? Diz assim a palavra de Deus: o pedido da mãe de Tiago e quem, gente? E João. Então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe o que, gente? Um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro o quê? À tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por quem? Por meu Pai. Olha para o bispo aqui. Você sabe que para a mãe, o filho sempre é o melhor, é o mais bonito. É ou não é verdade? Minha mãe sempre disse para mim: meu filho, você é o mais bonito da face da terra. E eu acredito, porque minha mãe diz isso para mim. A mãe, ela sempre puxa para o lado dos filhos. E essa mãe aqui, ela chegou diante de Jesus e fez um pedido para ele, para que seus 2 filhos, um se assentasse à direita e o outro que, gente? À esquerda. Só que, se você parar para analisar, ela adorou para pedir o quê? Um favor. Em outras palavras, ela adorou Jesus nesse momento para ter um benefício. E você sabe que esse é o problema de muitas pessoas. Existem pessoas que fazem de Deus um objeto. E Deus, gente, não é um objeto. Você não tem que estar com Deus, você não tem que vir na igreja, porque Deus pode te dar alguma coisa. Não. Você tem que vir para pedir? Tem. Mas acima de tudo, eu tenho que servir a Deus pelo que Ele representa na minha vida. Eu não posso adorar a Deus, eu não posso buscar a Deus só pensando em benefícios, só pensando no meu bem-estar. Porque se Ele é o meu Pai, se Ele é o meu Deus, eu estou com Deus não pelo que Ele pode me oferecer, mas pelo que Ele é. Mas não é sobre isso que eu quero chegar. Eu quero chegar num ponto que, para você entender, essa mulher teve uma ambição elevada. Se você perguntar para mim: bispo, é pecado ter ambição na vida? Não. É necessário que a gente tenha ambição para a gente conquistar. Mas uma ambição elevada, ela pode te prejudicar. Tem gente que tem uma ambição elevada, que para querer chegar lá em cima, querer ter algumas coisas, querer vencer alguns pontos, passa por cima de todo mundo, não pensa nas pessoas. E isso, quem serve a Deus não pode ter
na sua vida. Quem está entendendo, gente? Se você quer vencer na vida, se você quer chegar em algum lugar na sua vida, jamais prejudique alguém para querer chegar a algum lugar na sua vida. Jamais. Porque uma pessoa que tem uma ambição elevada, tem gente que tem uma ambição elevada, não, eu quero ter mais do que aquilo que me satisfaz. Gente, não precisa você ter mais do que aquilo que vai trazer uma paz na sua vida. Porque às vezes a bênção pode ser o quê? Pode ser o quê, gente? Uma maldição. Você sabe qual é o seu pedido? Jesus falou para ela: não sabeis o que pedis. Você sabe qual é o seu pedido? Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas que seja dentro da tua vontade. Porque uma ambição elevada, ela teve uma ambição muito elevada. Já era muito fato de Jesus deixar eles serem os discípulos dele, o fato de Jesus salvar eles. Mas ela, por mais, ainda queria sentar, que um dos filhos dela sentasse à direita e o outro à esquerda. Ou seja, ela não pensou nos outros 10, ela pensou só nos filhos. Embora ela fosse mãe, mas ela só pensou nos filhos, ela não pensou nas outras pessoas. Ela passou por cima. A ambição dela foi tão elevada, mas tão elevada, que fez ela perder a visão. Nunca tenha uma ambição elevada, nunca queira aquilo que é dos outros. A gente fala muito de inveja. Porque eu sou invejado, fulano tem inveja de mim. A gente tem que tomar cuidado, que às vezes essa inveja, ela vem para dentro do nosso coração. Tem gente que tem uma ambição tão elevada, que ela já passa a querer até aquilo que é dos outros. Você está entendendo, sim ou não? Foi por isso que o diabo desceu do céu, foi por isso que o diabo caiu do céu, porque ele queria ser igual a quem? A Deus. Ele não se contentou em ser um anjo, um querubim ungido, que já era uma posição. Era Deus, o diabo e o resto no céu. Era Deus, Lúcifer e o resto. Lúcifer era depois de Deus, era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Depois da Trindade era o Lúcifer. E mesmo assim ele não se contentou. A ambição dele foi tão elevada, mas tão elevada, gente, que fez ele cair da onde? Do céu. Cuidado com a sua ambição. Queira ter do melhor, queira ser feliz, queira ter paz, mas jamais queira algo excessivo, porque tudo o que é demais faz mal. Você está entendendo, sim ou não? E essa mulher aqui, a mãe do Tiago e do João, ela ainda foi orgulhosa, porque para ela, porque Jesus, ele tinha os 12, não tinha, gente? Sim ou não? Mas dos 12, tinha 3 que Jesus andava mais com eles. Quem era? Pedro, Tiago e quem? E dos 3, 2 era filho dela. Então ela achava o seguinte: meus filhos são melhores do que os outros, meus filhos são mais santos, meus filhos são mais convertidos, meus filhos são mais firmes, meus filhos estão sempre com Jesus, então eles têm que ter um lugar de honra. Ela foi orgulhosa. Você sabe que o orgulho, ele destrói. É por conta do orgulho que tem muita gente se destruindo. É por conta do orgulho que tem muitas pessoas se perdendo. Como assim, bispo? Tem pessoas que são orgulhosas dentro de casa. Tem marido que é orgulhoso dentro da própria casa. Tem mulher que é orgulhosa dentro da própria casa. Só olha
para ela só ela está certa, para o marido só ele está certo. Ele não reconhece o erro, ela não reconhece o erro, só o marido que erra, só a mulher que erra. O orgulho vai acabar destruindo a sua vida se você é assim, porque quando a pessoa erra, a primeira coisa que ela tem que entender é reconhecer o erro dela, reconhecer. Por causa do orgulho, eu já vi muita gente se perder. Eu já vi muitas pessoas se perderem por conta do orgulho, da pessoa não reconhecer o seu erro, da pessoa só achar. É errado uma mãe ter orgulho de um filho? Não, mas o orgulho dela foi o que, gente? Elevado. Orgulho é bom? É, porque todo mundo tem. Mas o orgulho elevado faz a pessoa o quê? Faz a pessoa se destruir, faz a pessoa se perder, faz a pessoa se acabar. Quando a pessoa é muito orgulhosa, ela se acaba, gente, se destrói. Jamais seja uma pessoa orgulhosa de uma forma elevada. Jamais. Se você está errado, reconheça o seu erro. Ah, bispo, mas é difícil, é complicado, sabe, reconhecer que está errado. Realmente é difícil, realmente mexe com o homem, mexe com a pessoa. Mas é necessário. Por conta do orgulho, muita gente deixou de pedir perdão e morreu com câncer. Você sabia disso? Sabia não? Por falta de pedir perdão, falta de perdoar, muitas pessoas contraíram várias doenças no corpo. Só para você ter uma ideia, o câncer, por exemplo, a maioria dos cânceres é comprovado que ele começa de uma mágoa, ele começa de um sentimento. Então, quando a pessoa ela carrega um orgulho com ela, não reconhece às vezes quando erra, quando tem que fazer, não reconhece aquilo que tem que realizar, ela está atraindo para ela maldições, porque a Bíblia diz que antes da ruína gaba-se o coração, ou seja, vem o orgulho. Essa mulher teve uma ambição elevada, teve um orgulho elevado, tudo isso ela teve. E o interessante é que Jesus perguntou para ela: por acaso vocês podem beber o quê? O cálice que eu bebo? Não foi isso que Jesus perguntou? Ela falou o quê? Podemos sim. Jesus falou: embora vocês bebam o cálice que eu bebo, isso não compete a quem? A mim. Por que Jesus falou do cálice? Por que ele falou o cálice que eu bebo? Ele estava falando de todo o sacrifício que ele teria que passar. E também é assim na vida. Você sabe que para alguém chegar longe, ele tem que aprender a se sacrificar. Você acha que alguém que cursa medicina e não se dedica no curso, você acha que vai conseguir se formar? Não. Você acha que alguém que cursa direito e não se dedica, você acha que vai conseguir se formar? Talvez se pagar na maracutaia que tem hoje, pode ser que sim, mas dificilmente vai se formar, dificilmente vai chegar
para a pessoa se formar, para a pessoa se tornar um médico, aquele que deseja ter um sonho disso, ele tem que abrir mão de certas coisas. Ele tem que aprender a sacrificar. Enquanto às vezes os amigos vão passear, ele vai ter que ficar em casa estudando, vai ter que se sacrificar para ter um futuro melhor. Assim também é no reino dos céus. Uma pessoa, para ir para o céu, ela tem que aprender a sacrificar a sua vontade. Se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, todo mundo vai dizer: eu quero. Eu quero, bispo, para o céu. Se eu perguntar quem quer sentar à direita ou à esquerda do Pai, todo mundo vai dizer: eu quero. Quem não queria? Meu Deus do céu. Se sentar na direita de Jesus, já pensou, gente? Lá no céu, a honra está do lado de Jesus. Porque a Bíblia diz que no céu há muitas moradas, tem muitas casas. Uns vão morar lá, porque vão para o céu já, sabe? Vão entrar empurrado. Os que vão entrar empurrado no céu, os que vão entrar assim, ó, sendo empurrado assim, porque Deus quer salvar, vão ficar lá na China. Mas os mais fiéis vão ficar perto de onde? Perto da casa do Pai. Embora só entrar no céu já é um benefício muito grande. Mas os mais fiéis vão ficar mais perto. Então entenda que para entrar no céu, você não entra se você não tiver em comunhão com Deus. Você já parou para pensar? Se Jesus voltasse agora, 9h21 do dia 11 de agosto, não é isso, 11 hoje? Se Jesus voltasse agora, será que eu iria para o céu? Será que você iria para o céu? Ah, bispo, eu iria porque eu estou na igreja, já pedi perdão na hora do louvor, então eu vou. Talvez por isso sim. Mas se sair, vamos supor que, e outra, se o arrependimento foi verdadeiro também, né? Ainda tem isso. Mas vamos supor que Jesus não volte hoje, mas que você parta hoje. Cruz credo, bicho, está amarrado. Não. Para morrer basta estar vivo. E se você partir hoje, será que tem um lugar para você no céu? Será que tem um lugar para mim no céu se eu partir hoje? Está na hora, gente, da gente parar e analisar e ver qual é a sua prioridade. Você quer, qual é a prioridade? Porque alguém que prioriza algo vai colher daquilo que prioriza. Isso é fato. Isso é fato. Vai colher daquilo que prioriza. Se a pessoa não prioriza algo, eu tenho aqui algumas pessoas aqui, em determinadas profissões, que você teve que priorizar a sua formação, aquilo que você queria, para chegar onde você chegou. Assim, por exemplo, como o jogador de futebol, não é isso, Heraldo? Tá ali, o Heraldo foi jogador profissional, é treinador. Uma pessoa um jogador ele tem que ter disciplina, ele tem que se alimentar bem, ele tem que dormir cedo, ele não pode estar em farra, porque tudo isso pesa no corpo dele. Então, qual é a sua prioridade? A sua prioridade é aqui na terra? É viver 70, 80 anos e depois passar os séculos dos séculos queimando no inferno? Ou a sua prioridade é enfrentar a luta e vencer as lutas, porque Deus está contigo aqui na terra? É passar pela perseguição do diabo, do inimigo, 70, 80 anos que for, e passar a eternidade com o Pai? Resumindo, você troca 70, 80 anos, e olha lá quem chega a 90, por uma eternidade? O que vale mais a pena, uma eternidade ou
70, 80, 90 anos, igreja? O que vale mais a pena? Então, se você quer eternidade, você tem que beber do cálice de Jesus. Ou seja, você tem que sacrificar a sua vontade, você tem que obedecer a Deus, você tem que fazer a vontade de Deus, igreja. Glorifica o nome de Jesus. Amém. Quem está entendendo tudo isso? Uma pessoa, olha aqui para o bispo, uma pessoa que quer entrar no céu sem beber o cálice, ela não pode. Jesus tomou o cálice lá no Getsêmani. Ele tomou o cálice. Quando abordaram ele, disseram assim para na verdade, abordaram ele antes dele ser preso. Ele fez uma oração e ele disse: Pai, se possível, passa o quê? De mim este cálice, sem que eu beba. Todavia seja feito o quê? A tua vontade. Se ele dissesse: eu desisto, eu vou dizer uma coisa para você. No outro dia Israel ia exaltar ele. No outro dia Israel ia aclamar ele. Os soldados iam até brincar com ele. Mas por ele ter dito: eu aceito a tua vontade, ele passou perseguição, ele enfrentou lutas, mas ele venceu. Ele venceu ainda na terra, porque ele ressuscitou. E no céu, na terra e debaixo do céu, ele recebeu toda a autoridade. Quando você se sacrifica por Deus, você vence aqui também. Deus te dá vitória aqui, porque o fato de você sacrificar, obedecer a Ele, faz Deus andar com você. E se Deus anda com você, você vai vencer essas lutas que você está enfrentando, você vai vencer esses problemas que você está enfrentando, mas acima de tudo, a maior vitória você terá, que é a sua salvação. Essa é a maior vitória. E sabe o que me deixa mais emocionado nessa pregação, nessa palavra? É que quando Jesus diz assim, que eu lembrei agora, tinha um pastor falou para mim isso há muitos anos atrás. Eu estava triste, passando uma perseguição na minha vida, e o pastor falou isso para mim há muitos anos atrás. Um pastor, eu já era pastor também. E o que mais me deixa emocionado é quando Jesus fala assim, que o sentar-se à minha direita e o sentar-se à minha esquerda não compete a quem? A mim, mas é para quem o Pai preparou. Deixa eu falar uma coisa para você que chegou aqui triste hoje, preocupado. Deixa eu falar uma coisa para você que chegou até a cogitar a sair da igreja esses dias, a largar Jesus. O que o Pai preparou para você é para você, não é para outro. Você talvez está aí triste, preocupado, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Pai, Ele já preparou a sua vitória. Ninguém vai tocar na sua vitória. Diga glória a Deus. A mãe de João queria tomar a vitória daquelas duas pessoas que vão sentar à direita e o quê? E à esquerda. Talvez seja você um deles, talvez seja eu. A Bíblia não fala.
A mãe de João queria tomar a bênção. Tem gente que talvez o diabo colocou no teu caminho para querer te atrapalhar, para querer te prejudicar, e você está aí preocupado, mas Deus está mandando te falar isso hoje. Não precisa você ficar preocupado, porque ainda que alguém trame contra você, ainda que aconteça uma situação para querer te parar, o que é seu, igreja. O que é teu. O que Deus preparou para você é para você. Ninguém vai tomar, o diabo não vai tomar, as pessoas maldosas não vão tomar. O que Deus preparou para você é para você. Uma vez eu estava triste, sabe? Eu já era o segundo do estado, já tinha um tempo já na obra, apesar de novo. Eu comecei muito cedo, mas como eu sempre tive o desejo, a vontade de crescer, aí eu estava triste, gente, triste. Um dia o apóstolo foi lá no Piauí, e eu já tinha um nome, e eu coloquei uma coisa no meu coração: meu Deus, é hoje que eu vou ser consagrado a bispo, é hoje. E não foi, o bispo não me indicou na época, e eu fiquei triste, meu Deus, eu baixava assim minha cabeça. Aí um dia um pastor chegou para mim: vem cá, pastor, mas um pastor, rapaz, pastor Eliseu, inclusive hoje ele está numa igreja que eu fui pastor lá no Matadouro. Eu já falei aqui para você do Matadouro. Hoje ele está nessa igreja onde eu fui pastor lá. Ele chegou aqui, eu triste, ele chegou para mim, falou: pastor Felipe, ele só falou isso para mim, ele nem sabia do meu desejo, ele só falou assim para mim, a lágrima estava escorrendo assim nos meus olhos, sabe, eu triste. Ele bateu no meu ombro assim, eu me lembro como se fosse hoje: fica calmo, homem de Deus, que o que é teu já está preparado por Deus e ninguém vai tomar. Fica calmo. E depois disso passou-se vários anos, passou-se uns 4 anos, 4 anos. E dentro desses 4 anos eu vi umas 7 consagrações de bispo na minha frente assim, ó. E nenhuma eu fui indicado, nenhuma. Um dia nenhum bispo me indicou, eu não fui indicado por nenhum bispo. Um dia o apóstolo olhou para mim e mandou me avisar: avisa ele que eu vou consagrar ele. Nenhum bispo pode bater no peito e falar assim: eu indiquei o Felipe. Não, ninguém nunca me indicou. É porque o que já era meu, já estava o quê? Preparado. Então não precisa você ficar preocupado, porque a cura que você quer tanto, Deus já preparou. A libertação do seu filho, Deus já preparou. A porta aberta na tua vida financeira, Deus já preparou. É só você continuar na fé e esperar com paciência, porque vai chegar na tua vida. Amém, igreja? Igreja, ninguém vai tomar a tua bênção. Ninguém. Jessé chamou todos os filhos para apresentar para Samuel, e nenhum deles era o rei. Aí Jessé falou: não tenho mais filho não. Tem certeza? Não tenho não. Mas Deus está mandando que eu ungir um dos teus filhos. Não, mas não tenho mais filho não. Ah, rapaz, me lembrei. Tem um Davi, mas ele não tem capacidade não. Ele não tem capacidade nenhuma não, aquele dali. Aí o Samuel falou: nós só vamos comer, nós só vamos sentar à mesa quando ele chegar. O teu lugar na mesa já está preparado por Deus, igreja. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo que Deus mudou o rumo da pregação também. O teu lugar na mesa já está preparado por Ele. Você não tem que se preocupar.
E o que eu tenho que fazer, bispo? O que você tem que fazer? Olha o versículo 24, vamos lá. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem o quê? Autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de quê? De muitos. Você sabe o que vai fazer a sua bênção chegar? Bispo, até o que Deus preparou para mim chegar. O que eu tenho que fazer? Uma coisa: servir, continuar servindo a Deus com amor, continuar servindo a Deus com fervor, continuar servindo a Deus com interesse de coração, continuar servindo a Deus com dedicação, porque quando você faz isso, o que é seu ninguém vai tocar. Diga glória a Deus, igreja. Quem entendeu a palavra? O que é teu ninguém vai tomar não. O Pai diz: não compete a mim. Jesus falou, já está preparado para o Pai. Você está aí preocupado, sabe? Tramaram contra mim, bispo, me prejudicaram. Foi temporário, tá? Eu estou passando uma luta tão grande. É temporário. É temporário. O que é teu ninguém toca. Ninguém toca.